O simulador do INSS disse sim, mas na prática foi um não. Quer saber mais dessa história? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar o que aconteceu com essa hoje aposentada que tentou o INSS por 3 vezes, tomou 3 negativas, já tinha desistido de se aposentar e descobriu o que tinha acontecido e conseguiu consertar e hoje está aí com a aposentadoria concedida. Se esses assuntos te interessam, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like aqui nesse vídeo e vamos para a história. Ela acreditou no simulador do INSS, foi lá, deu entrada no benefício e ele foi negado 3 vezes. O que aconteceu? Imagina a cena. Você está ali ansioso, ansiosa por se aposentar. Você entra no aplicativo do INSS, no seu celular, no computador, e aí você vê lá que está tudo verdinho, que você pode se aposentar quando você completar 58 anos, que foi o caso dessa história que eu estou contando para você hoje. Essa pessoa, ela foi inclusive ao INSS, agendou o atendimento, foi presencialmente para se certificar que estava tudo certinho. Ao completar os 58 anos, como o simulador estava sugerindo, ela poderia requerer aposentadoria. O servidor disse que sim, que ela poderia sim entrar no aplicativo e fazer o pedido de aposentadoria quando ela completasse 58 anos, que estaria tudo certinho. E pasme, ela fez isso. Completou 58 anos, dia seguinte ela entrou no aplicativo, fez o pedido do benefício, anexou ali os documentos que ela conseguiu, porque a tecnologia, ela tem ali, tem algumas pessoas que têm uma dificuldade em relação a ela, né? Ela pode aproximar, ela pode facilitar a vida, mas a depender do caso, ela pode dificultar também. Ela fez ali o pedido como ela entendeu que deveria ser feito, e foi negado. Ficou indignada, frustrada, bem nervosa mesmo. Conversando com um, com outro, voltou na agência do INSS, explicou o que tinha acontecido. Disseram, não, pode dar entrada novamente. Ela deu entrada novamente. De novo, veio negada. E não sei se você já teve essa experiência ou já teve contato com esses documentos, são documentos extensos, com muitos números, várias simulações. Para quem não está acostumado a lidar com isso, como eu, por exemplo, que trabalho com isso há 14 anos, é confuso de entender. Ela não entendeu de novo. E, por último, ela deu uma terceira entrada, juntando ali alguns outros documentos para tentar descobrir isso. Essas 3 tentativas dela foram em 2023. E ela simplesmente desistiu, achou que só ia se aposentar aos 62 anos. O problema é que o simulador do INSS, ele não considera o detalhe dos períodos, que quando você faz o pedido de benefício, quando você faz o requerimento de aposentadoria, a análise é mais minuciosa. E nesse caso, os 2 servidores que ela passou em atendimento presencial também foram infelizes, porque eles olharam o grosso, olharam por cima. Ah, não, tá tudo aqui e tal, ok, você vai conseguir sim se aposentar. Quando um profissional, quando uma advogada especialista nisso, entra no detalhe ali de verificar os processos administrativos dos 3 indeferimentos para entender exatamente o que foi juntado de documento, o que foi considerado pelo INSS, o que não foi considerado pelo INSS, e aí, dentre o que não foi considerado pelo INSS, você entender o porquê não foi considerado. Essa análise, ela é realmente complicada para quem não é especialista em benefícios do INSS, porque é uma série de documentos, siglas, uma série de cálculos de tempo de contribuição, de renda, de valor de salário de contribuição, que quem não está acostumado acaba se perdendo. No caso da Ana, tinha um bloco ali de 17 contribuições que estavam abaixo do salário mínimo, ou contribuições pagas em atraso. E essas 17 contribuições que o INSS não considerou, elas estavam no CNIS, elas estavam pagas ou em valor errado ou em atraso, mas elas teriam que ser complementadas ou consideradas mesmo pagas em atraso para fins de tempo de contribuição. Já teve vídeo aqui no canal que eu expliquei que os requisitos da aposentadoria são, na verdade, 3, entre a idade, tempo de contribuição e carência. Contribuições pagas em atraso, elas têm algumas
especificidades ali, alguns detalhes ali que nem sempre elas valem para carência, mas para tempo de contribuição, também ressalvadas algumas exceções, elas têm que valer. E no caso da Ana, elas valem para tempo de contribuição porque a carência ela já cumpriu. E as contribuições abaixo de salário mínimo, elas podem ser ou agrupadas ou complementadas. Tem ali estratégias para se ajustar essas contribuições e elas valerem para todos os fins. E o INSS deveria, sim, orientar, abrir uma exigência e pedir a informação ali, olha, essas contribuições estão abaixo do mínimo, Ana, você vai fazer a complementação, está aqui a guia. As contribuições pagas em atraso foi realmente uma falha ali de não considerar, mas em relação às contribuições abaixo do mínimo, não se abriu uma exigência, então não foi dada nenhuma explicação. A Ana realmente não sabia por que o benefício dela não havia sido concedido. Quando se identifica essas falhas e faz esse ajuste, você consegue sim pedir esse benefício e ter sucesso. Então hoje a Ana já aposentou, mas ela passou um perrengue e uma frustração danada com esses 3 pedidos de aposentadoria negados, depois dela ter se iludido que ela teria conseguido se aposentar facilmente aos 58 anos de idade por uma das regras de transição da reforma da Previdência. Tem um detalhe importante que a Ana não necessariamente conseguiu os atrasados desde o primeiro pedido administrativo. Isso porque ela deixou de juntar documentos que deveriam ter sido juntados. E uma curiosidade é que a Ana acreditava que tinha juntado sim esses documentos. Mas talvez ela tenha se enganado ali na hora de finalizar a operação pelo aplicativo ou pelo celular ou pelo computador e os documentos não foram enviados corretamente. E quando os documentos não são enviados, eles não estão ali para fazer a prova do seu direito, você perde aquela data de entrada daquele benefício. Vai valer para o INSS a data em que você fez o pedido com todos os documentos bem certinho. Por isso que eu sempre falo, um advogado, uma advogada especialista, ele não sai mais caro do que a frustração de não ter conseguido o seu benefício e do que o tempo que às vezes você deixa de receber o benefício, porque ela tinha direito sim desde os 58 anos, mas ela não conseguiu efetivar esse direito porque ela não havia juntado os documentos corretos desde o primeiro pedido administrativo. Então a situação dela foi consertada, mas ela deixou de receber um período, ela só conseguiu receber a partir do momento que ela contratou uma advogada previdenciarista especialista no assunto, que fez ali os ajustes, fez o pedido correto e ela passou ali a ter o direito e hoje ela está recebendo a aposentadoria que ela tanto sonhou. Ou seja, ela ficou ali esperando a aposentadoria como um noivo esperando a noiva no altar e na hora H a noiva saiu correndo, tipo aquele filme da Julia Roberts, sabe? O INSS não vai te avisar que você está perdendo dinheiro, ele não vai, salvo raras exceções, sinalizar o que está errado de uma forma que você entenda e consiga corrigir. O mais certo, o mais seguro é você entender os seus direitos ou procurar um advogado, uma advogada especialista no assunto para te amparar e te orientar nessa busca pela aposentadoria ideal, fazendo um planejamento, entendendo os seus direitos, seus benefícios imprevisíveis, que a gente não consegue saber quando vai precisar e que a ideia é nem precisar, né? Mas como é o caso de um auxílio doença, um auxílio acidente, uma pensão por morte, então você precisa se precaver e estar amparado ali, coberto, conhecendo os seus direitos, porque infelizmente o INSS não vai fazer isso por você. Se você quer evitar que o seu requerimento de aposentadoria vire uma novela mexicana extremamente dramática e garantir a sua aposentadoria de forma suave, tranquila e no tempo certo, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações, já compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai fazer a diferença, que vai ajudar a transformar a aposentadoria dessa pessoa numa transição mais suave. Se tiver alguma dúvida ou comentário, deixa aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.